Então nós tínhamos combinado que nós continuaríamos a partir daqui, né? Do mesmo modo, os anjos. Onde nós estamos? Nós estamos dentro de uma questão que tem diversos artigos, né? Como sempre na Suma Teológica. Olha, o que nós já vimos até agora, vamos subindo aqui, ó, artigo 10, questão 10, a eternidade de Deus. Em 6 artigos. Em seguida, trata-se da eternidade. As perguntas sobre ela são: o que é a eternidade? Deus é eterno, ser eterno é próprio de Deus, a eternidade difere do tempo. Ontem nós entramos aqui, ó, o Evo difere do tempo, certo? Isso foi o que nós encontramos ontem. Opa. E agora nós vamos dar continuidade a essa questão de se o Evo difere do tempo. A gente já sabe que o Evo é uma medida que tem começo, mas não tem fim. E era usada para medir substâncias separadas. Substâncias separadas eram duas, no caso de Tomás de Aquino. No caso de Aristóteles é uma só, que são os planetas, né? Deus e os planetas. Aqui no caso são os anjos, tá bom? Que substituem, não substituem, né? Porque a questão do planeta continua aqui dentro. Não tinha chegado à astronomia, não se tinha a noção que nós temos hoje. Então, nós estamos aqui. Pro nosso tempo, essa questão do Evo se discute mais relacionada à questão de anjos, essas coisas assim, né? Que é a questão que se sustenta dentro da dogmática da Igreja Católica, Apostólica Romana e dentro do cristianismo em geral. Então, vamos ver aqui. É que eu preciso abrir aqui a tela, que senão daqui a pouco ela trava. Mas vendo aqui, do mesmo modo, nós tínhamos parado aqui ontem. Se você está pegando agora a aula e não pegou a aula de ontem, sugiro que você comece pela aula de ontem, tá bom? Porque senão vai ficar muito louca a sua situação. Tá bom? Porque não vai entender e aí vai falar: meu Deus, o que que é isso? Vou desistir completamente dessas aulas. É claro, né? Por quê? Porque, né? Precisa pegar aqui, ó, do mesmo modo, os anjos conciliam o ser imutável com a mutabilidade de escolha, pelo menos em razão de sua natureza, e com a mutabilidade de pensamentos e de suas afeições, e a seu modo de lugares. O que isso quer dizer? Vamos ver aqui, ó. E, pelo menos em razão de sua natureza, referência implícita à questão 9, artigo 2, resposta 2, na qual se trata da imutabilidade dos anjos no bem, que é um dom da graça. Portanto, olha que interessante. Um monte de gente sempre pergunta sobre. Pergunta para si mesmo, pergunta para padre, pergunta para teólogo, pergunta para o Plínio, pergunta para todo mundo que está aqui, né? E os demônios, né? Ainda mais com demônio. Tens demônio, né? Que quem já ouviu a dublagem que fizeram com inteligência artificial do Evangelho de João, tem lá uma hora que não sabe muito bem quem, dentro do mercado, pergunta para Jesus: tens demônio? Então, demônio, né? Olha, demônios nada mais são do que anjos, né? Então, os anjos conciliam o ser imutável. Eles são imutáveis, têm o ser imutável. Com a mutabilidade de escolha, então eles têm escolhas livres, pelo menos em razão de sua natureza, e com a mutabilidade de pensamentos e suas afeições. Portanto, anjos têm afeições e anjos têm mutabilidade de pensamentos. E a seu modo de lugares. Ora, agora, com relação a lugares, a gente vai ter que entrar lá na questão 9, como ele disse, lá no Tratado dos Anjos. Isso vai chegar. Tomás de Aquino usa um método que é do geral para o particular. O mais particular possível é Cristo, certo? Então, você tem o geral é Deus, depois você tem anjos, depois você tem os seres humanos, a criação, depois você tem os seres humanos. O intelecto dos seres humanos, ó, veja como vai descendo a coisa, vai afunilando. Depois do intelecto dos seres humanos chega então finalmente Cristo. E ele vai vendo, ele vai passando por todas as realidades do maior, do mais geral, que é Deus, para o particular, que é Cristo. Dizem que a Suma Teológica ficou incompleta. Eu não tenho. Tem bastante gente especialista que fala nisso, né? Eu não tenho muita certeza disso mesmo assim, porque
O que que é mais particular do que Cristo? Talvez a igreja, mas talvez os sacramentos que Tomás começou a abordar. Mas aí é super particularidade já, né? Talvez por isso que ele tenha parado de escrever. A gente não sabe muito bem o que aconteceu, mas os biógrafos de Tomás de Aquino especulam sobre isso. Mas a gente sabe que ele parou de escrever em um dado momento. Mas acho que porque ele já sentiu que a coisa estava já no máximo da particularidade, né? Ele ainda iria tratar dos sacramentos, mas acabou falecendo com 47. Não, não, 47 anos? Não, não. Com quantos anos ele faleceu? Com 42, né? Com quantos anos mesmo? Deixa eu ver aqui. Espera aí que eu já vejo aqui rapidinho. Aí a gente vê aqui, ó. Agora com inteligência artificial é mais fácil, né? 49 anos de idade. Ele faleceu em 28 de janeiro de 2000, 2000 não, né? 1225 e morreu em nasceu em 28 de janeiro de 1225 e morreu em 7 de março de 1274 e eu tive lá. A Nayara também teve, o Yoshi, a Patrícia, no lugar do falecimento de Tomás de Aquino, próximo a Roma. Né? Eis porque são medidos pelo Evo, voltando agora no texto. Né? Então nós sabemos que esse é o modo de lugares, ou seja, anjo não é infinito. Anjo é circunscrito. Se fôssemos falar de lugares, de espaço, anjo não é infinito, ele não ocupa todos os lugares, não. Ele tem uma área onde ele consegue influenciar, mas isso a gente vai ver depois. Eis porque são medidos pelo evo, intermediário entre a eternidade e o tempo. Por quê? Porque eles são imutáveis no seu ser e são mutáveis na escolha, no pensamento e nas afeições e no, entre aspas, cuidado aqui, deslocamento. Como o anjo é imaterial, ele não tem um deslocamento tal como nós. Mas nós falamos que eles ocupam lugares, porque eles influenciam determinadas áreas limítrofes, que têm limites. Né? Eis porque são medidos pelo evo, intermediário entre a eternidade e o tempo. Olha lá, ele define aqui. O que é evo? Evo é um treco intermediário entre eternidade e o tempo. Treco é paulista, trem é mineiro, entendeu? Então é um trem intermediário entre a eternidade e o tempo. Agora, os paulistas que são mais eruditos, eles dizem a coisa. É uma coisa intermediário entre a eternidade e o tempo, entendeu? Aí tem os colonizados, né? Os colonizados pela cultura norte-americana chamam de detem. Tem uma detem, tem uma stuff. Ai, ai. Então, quanto ao ser que é medido pela eternidade, não é mutável nem está associado à mutabilidade. Quanto ao ser que é medido pela eternidade, não é mutável nem está associado à mutabilidade. Então, ser que é medido pela eternidade. Nós sabemos que a eternidade é instante, ela não pode ser medida com o presente, passado e futuro, certo? Só Deus é eterno. Né? Concluindo. Ah, então, mas o resto. Então o resto não é eterno? Quando a alma morre, ela não é eterna? Não é eterna por analogia. Claro, ela não morre, mas é porque é sustentada por Deus. Bom, então, assim, tem que ficar atento que só Deus é eterno. Só Deus é um instante puro, porque ele é ato puro. O resto é criatura, é criado. Se Deus não sustenta, ele morre. Tá bom? Ainda que o ser dos anjos seja imutável e mutável em relação à escolha, pensamentos e afeições e áreas de influência, e eles não morrem, né? Contrário do que diz filme de terror, né? Filme de terror norte-americano para vender arma é a coisa mais legal que tem, né? E não é legal, não, é muito ruim, né? Porque é muito ruim mesmo ver filme de terror norte-americano, não sei se já viu. Mas toda vez que aparece um possuído, ele morre tomando um tiro. Ou seja, não resolveu nada, né? Porque pra gente que entende um pouco de teologia cristã, sabe que se você atirar num possuído, você não mata o capeta continua lá do mesmo jeito, entendeu? Só que o cadáver morre, ele matou a pessoa, não matou o capeta. Ou seja, né, o marketing
A publicidade dos filmes norte-americanos, o cara vai com a arma lá e fica matando possuído. Não acontece nada. Por quê? Porque o demônio continua lá, ele não morre, ele é criatura espiritual. O tiro não mata demônios, né? Então aí você fica assistindo aquilo lá e você fica meio atônito, você fala assim, nunca mais assisto filme assim. Por quê? Porque é uma idiotice sem tamanho. É idiótico, entendeu? Demônio não tem matéria, não dá pra matar. Aí que você olha aquilo lá e fala assim, ai, nossa. Pelo menos dentro do sistema católico, né? Dentro do sistema do cristianismo em geral também continua igual. Agora, pro judaísmo antigo, anjo tinha corpo. Portanto, discutia-se, e até discute-se hoje ainda, mas tem mais de 300 denominações dentro do judaísmo, é uma pulverização absoluta. Discute-se se, de fato, anjos têm corpos e se podem ser mortos ou não. Entendeu? Então, não é tão para o cristianismo, para o catolicismo mais especificamente, não, né? Não é matável. Agora, se a gente sai fora, aí vira outra coisa. Por exemplo, demonologia, angiologia. E não tem angiologia, né? Tem deuses e demônios, né? No hinduísmo, por exemplo, todos eles têm corpos, portanto, todos eles podem ser mortos mediante ataque, né? Mas eu acho que eles têm um corpo tão poderoso que não pode ser morto por 38, nem por shotgun, nem por nada desses negócios aí, né? Então, é esquisito, né? Isso já tinha lá no Oriente, eles falavam de uma arma específica, feita de um material, de um metal muito específico, que seria uma faca, que aí você faria uma faca com esse material que veio dos céus, né? Acho que é meteoro, né? Aí você faria uma faca com aquilo ali, e essa faca tem que ter três lados, e aí ela é específica para matar demônios, deuses, né? Que é Purba, o nome em tibetano é Purba, né? Em sânscrito é Kilaya. Teria isso aí. Tá vendo? São angiologias, demonologias distintas que nós temos no mundo. É Shintoísmo também, por exemplo. Shintoísmo você tem a possibilidade de matar deuses também, né? Mas no catolicismo não tem deuses, tem de fato miríades de criaturas entre Deus e os seres humanos, né? Portanto, Deus cria uma miríade infinita de criaturas que a gente não tem classificação, mas em particular tem algumas que são chamadas de espíritos intelectivos, que são os anjos, que a gente chama anjo em função da mensagem que eles recebem de Deus e transmitem aos seres humanos e às demais criaturas, né? Então, quando eles têm uma missão dada por Deus de transmitir algo, de fazer algo, eles são anjos. Quando eles não têm, eles são espíritos intelectivos. Eles são os deuses da mitologia grega? Não, né? Não. Eles são o quê? São coisas distintas. E os deuses existem, etc. Olha, o Justino de Roma demoniza tudo isso aí, dizendo que são tudo demônios, em função dos cultos que se tinha em Roma, né? Agora, se eles existem ou não e etc., ou se são só reflexos das paixões humanas, isso aí é campo da pesquisa científica, né? É campo da área das ciências da religião, é campo da teologia, é campo da sociologia, antropologia, né? Particularmente da antropologia religiosa, né? Então, aí é outra coisa, né? Aí a gente precisa de um aparato aí maior para tentar descobrir esse tipo de coisas. A existência deles é âmbito de mito, né? O âmbito do mito. Não quer dizer que o mito não exista. Só quer dizer que trata-se isso como um simbólico, representativo, mas que pode existir, né? Tá bom? Então, e como é que fica? Bom, por exemplo, para os salmistas e para os hebraitas, cananeus, filisteus, né, e também para os hebreus, os deuses eram uma realidade na época da Bíblia do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento. Católico fala Antigo Testamento, Novo Testamento, né? A partir daí os protestantes, evangélicos, falam Primeiro e Segundo Testamento, tá bom? Então só para você saber a diferença de nomenclatura aí. Quanto ao ser que é medido pela eternidade, voltando então ao texto, não é mutável, nem está associado à mutabilidade. Deus, portanto. Concluindo, o tempo tem antes e depois. O Evo
não têm em si antes e depois, mas podem acompanhá-lo. Enfim, a eternidade não tem antes nem depois e não é compatível com eles, nem com o tempo, nem com o Evo, que é o tempo dos anjos, tá bom? Então, com nenhum dos dois. Mas você falou que não era anjo, aí espírito intelectivo é que a gente fala anjo, entendeu? Como noção geral. Quando você fala espírito intelectivo, a pessoa começa a imaginar que aquelas coisas que entram no centro espírita lá, que dizem que desce lá, entendeu? Possui as pessoas, ou então na Umbanda possui as pessoas, chama elas de mula, de cavalo, né? Então, sei lá, né, essas coisas assim, né? No taoísmo também tem, sei lá, na China tem, né? No shintoísmo no Japão tem uma religião que eu não lembro o nome lá da Coreia também tem, que parece muito com a Umbanda e aqui no Brasil, né? E o Candomblé? Candomblé não conta, né? Por que Candomblé não conta? Porque o Orixá não fala. O Orixá desce lá e dança, mas não fala. Né? Então dança, fica lá naquele negócio. Pelo menos foi isso que eu vi lá na Bahia, né? Me contaram isso na Bahia, que o Orixá nunca fala. Né? Então não conta. Não sei o que é aquilo. Né? Agora, nesses outros que é o kardecismo, espiritismo brasileiro, espiritismo norte-americano, que mais? A Umbanda, que mais? Aí nós temos as religiões que estão lá no Oriente, que uma parte do taoísmo, uma parte do shintoísmo, aquela religião que eu não lembro de jeito nenhum o nome da Coreia. Então, e também no Sudeste Asiático nós temos muitas religiões que estão ligadas a essa questão de possessão de espíritos que se comunicam com os seres humanos. Aí sim, né, nós teríamos esse Evo, talvez, né? Mas eu acho que Evo é mais aplicável para anjos dentro do catolicismo, espíritos intelectivos, tá bom? Então, a ideia de chamar de espírito intelectivo, como eu disse para vocês, não é tão boa quando a gente fala dentro do catolicismo, por quê? Porque daí a gente começa a confundir com essas outras noções, tá bom? De outros registros religiosos. Ah, então aquilo que está na Umbanda é demônio? Não é assim que a gente pensa. Mas por que não? Porque não é. Tem que entender a lógica interna de cada sistema. O sistema de pensamento da Umbanda, o que é aquilo que está lá dentro? Tem que saber a teologia que está lá dentro. Tem que saber a antropologia religiosa que está lá dentro. O sistema de pensamento, a lógica religiosa está lá dentro. Então tem que ver se é ou não. Aí a mesma coisa se aplica com o shintoísmo, aquela parte do taoísmo, aquela religião coreana e as demais religiões do Sudeste Asiático que tem isso. Também na Rússia você tem isso. Né? Então, também na África nós temos outras religiões africanas que também trabalham com a questão de poder. Mas não adianta falar que é demônio, classificação externa de demônio, aí você acaba caindo para a Grécia, que é Daimon. Daimon na Grécia é um espírito que inspira as pessoas a alguma coisa. Pode ser do bem, pode ser do mal. Então não dá para ir muito para esse lado. Então como é que eu tenho que entender a lógica dentro do sistema? Entendendo a lógica, daí eu posso fazer a comparação dizendo isso é demônio, isso não é na perspectiva católica. Certo? Entendeu como é que é? Não sai classificando sem entender a lógica. Certo? Não vai assim, não. Você não entende na hora, tudo demônio, tudo demônio. Tudo demônio? Bom, aí você está num problema, porque o demônio pode ser você. Entende? Você que é o demônio, que está querendo matar tudo que tem. Não é assim. Tem que entrar lá dentro e perceber. Agora, quem tem tempo para isso? Né? São cientistas da religião, são os antropólogos. A gente pega o quê? Os estudos deles, vamos dar uma olhada e tal. Mas sempre com cuidado. Né? Sempre com prudência, porque é ser humano que escreve. E sendo ser humano que escreve, a gente já sabe que pode vir alguma coisa muito louca aí, né? Entendeu? Então, então sempre prudência, né? Quanto ao ser que é medido pela eternidade, concluindo, o tempo tem antes e depois. Olha lá, o tempo tem antes e depois. O Evo não tem em si antes e depois, mas podem acompanhá-lo. Pode acompanhar um antes, mas não um depois. No caso dos anjos, eles são criados, mas eles não morrem nunca. Então não tem depois, certo? Então, mas pode acompanhar. Enfim, a eternidade não tem nem antes e depois. Ó. Nós temos três coisas então. Portanto, nós temos uma coisa que é tempo, evo e eternidade, certo? E não é compatível com eles, certo? Não é compatível com quem? Com evo e com tempo. A eternidade não é compatível, porque a eternidade é atributo de Deus.
só de Deus, certo? Então agora vamos lá, quanto ao primeiro. Portanto, deve-se dizer que as criaturas espirituais, com respeito às suas afeições e pensamentos, sujeitos à sucessão, são medidas pelo tempo. Bom, criaturas espirituais. Criaturas espirituais é outra maneira de falar espírito electivo, outra maneira de falar anjo. Tá bom? Criaturas espirituais. Com respeito às suas afeições e pensamentos, sujeito à sucessão, porque ele pensa uma coisa, depois pensa outra, depois pensa outra, certo? São medidas pelo tempo. Olha lá o que ele está dizendo. Em relação à sucessão, são medidas pelo tempo. E, então, assim, nesse mesmo lugar, Agostinho explica. Ser movido no tempo é ser movido por afeições, ó. Ser movido no tempo. O que é esse lugar? Nesse domínio, no domínio das criaturas espirituais. Ser movido no tempo é ser movido pelas afeições. Então um anjo pode gostar de você? Pode. Ele pode não gostar muito de você também. Não, eles são os santos anjos, não sei o que lá. Sei lá, o que eu estou entendendo aqui, ele pode gostar um pouco de você, pode gostar muito de você, pode não gostar nada de você também. Agora, claro que se eles são dentro da revelação de Cristo, eles têm o mandamento de gostar dos seres humanos, de amar os seres humanos, de cultivar amor pelos seres humanos. Olha, só cultiva amor pelos seres humanos quem não ama muito. Então tem que aprender a amar mais seres humanos. Então, movido por afeições. Mas os anjos, a gente não pode esquecer, que eles já são movidos pela graça de Deus. Então, dentro da teologia, eles já têm um grau de perfeição infinitamente maior que o nosso, né? Então, mas no entanto, eles não recebem a graça da filiação adotiva. Mas em Gênesis capítulo 6, quando os filhos de Deus viram que as filhas da terra eram bonitas. Então, mas eles não são chamados de filhos de Deus? São chamados de filhos de Deus porque são criaturas espirituais mais próximas de Deus. Não porque são da mesma substância, da mesma essência de Deus. Não. Certo? Dentro da mesma natureza de Deus, não são. Entretanto, com respeito ao ser natural das criaturas espirituais, elas são medidas pelo evo, ser natural, a essência, né? São medidas pelo evo. Mas com respeito à visão da glória, participam da eternidade. Ó. Visão da glória, participam da eternidade. Visão da glória é a visão beatífica, é o objetivo último do ser humano, de todo ser humano, homem, mulher, criança, etc. Todo mundo tende para o bem máximo, que é ver a Deus face a face, certo? Então, a visão da glória, o anjo tem ela completa, por isso ele participa da eternidade. Nós ainda não. Bom, então, quanto ao segundo, o que nós temos? Deve-se dizer que o evo é inteiramente simultâneo, mas nem por isso é a eternidade, pois é compatível com um antes e um depois. Então, o evo é inteiramente simultâneo, mas nem por isso é eternidade, pois é compatível com antes, é compatível com antes e um depois. Aí você vai falar assim, cara, isso é um negócio muito doido, né? Porque eu estou falando de um treco que tem um antes e depois, que não tem na verdade, porque ele é simultâneo, mas não é simultâneo instantâneo, percebeu? Ele é simultâneo, mas não é simultâneo instantâneo. Certo? Então, quanto ao terceiro, deve-se dizer que no próprio ser do anjo, considerado em si mesmo, não existe diferença entre o passado e o futuro. Não existe diferença entre o passado e o futuro, mas apenas quanto às mudanças que aí se acrescentam. Quando dizemos o anjo é, foi ou será, a diferença existe no conceito de nosso intelecto, que apreende o ser angélico por comparação com as diversas partes do tempo. Isso aqui é muito aristotélico, né? Os modernos vão dizer que não é que apreende e compara com as diversas partes do tempo. É porque os modernos vão dizer que nós temos uma condição a priori, particularmente com Kant, né? Nós temos uma condição a priori, né? Que é uma condição estética,
anterior, não é a condição estética, é uma condição que dá condição à existência da estética. O que é estética? Cinco sentidos. Então, tempo e espaço são condições a priori a qualquer experiência. Isso na modernidade, para os modernos. Aqui, para os antigos, onde está Aristóteles, onde está Tomás de Aquino, nós temos que nós auferimos uma realidade objetiva, e então, por comparação, nós entendemos o decaimento e a passagem do tempo, por comparação entre uma árvore e outra, entre o envelhecimento de uma fruta e uma fruta não envelhecida. Então, a gente tem o entendimento por recomposição, por abstração, por recomposição, certo? Na modernidade, na filosofia moderna, o que nós temos é uma condição a priori. Daí que o Kant vai dizer que é impossível que o ser humano conheça a Deus. Por quê? Porque ele está sempre condicionado de maneira inerente ao tempo e ao espaço, como condições a priori, como condições do seu próprio modo de entender as coisas. Bom, por outro lado, Tomás de Aquino diria para Kant, provavelmente, né, naquele gênero de diálogos póstumos, né, diálogos entre mortos, que não, que existe uma realidade objetiva e que a condição a priori do Kant é uma brisa do Kant. Entendeu? É uma condição que o Kant está inventando história e que não, né, que ao contrário, né, se Deus criou o ser humano e o Kant é cristão, então se ele cria o ser humano, ele cria o ser humano para conhecê-lo de maneira máxima, não condicionado a uma impossibilidade de conhecimento do ser. Certo? E aí é que vem a grande briga entre o tomismo e o kantianismo, entre o tomismo e o racionalismo, entre a escolástica, o escolasticismo e o racionalismo. A filosofia do escolasticismo e a filosofia do racionalismo, tá bom? Então, assim, quando diz o anjo é ou o anjo foi, supõe algo com o qual seu oposto não está subordinado ao poder divino. Mas quando diz o anjo será, ainda não supõe algo. Portanto, como ser ou não ser do anjo dependem do poder divino, Deus não pode fazer absolutamente falando que o ser do anjo não mais existirá. Por quê? Porque Deus nunca destrói. Lembra que a gente viu isso lá no Tratado de Cristo. Deus nunca destrói. Deus, quando chama a existência, ele não deschama. Poder pode, mas ele não faz. Por quê? Porque é o sumo bem. Porque ele é a máxima bondade. Lembraram disso? Lembraram, né? Mas não pode fazer com que este ser não exista enquanto ele é, nem que não tenha sido quando já o foi. Então Deus pode fazer absolutamente falando que o ser do anjo não mais existirá, mas não pode fazer com que este ser não exista enquanto ele é, e que não tenha sido quando já o foi. De novo, é a mesma coisa que eu falei para vocês. Aqui em cima, colorar necessário, a consequência necessária é que Deus nunca destrói. Né? Tá bom? Então, tá lá. Ó. De certa maneira, que Tomás de Aquino está dizendo aqui, que anjo tem livre-arbítrio. E que Deus não interfere nisso. Então, mas a diferença entre ele e nós está lá em cima. Ó. Ele vê a glória eterna. Ele participa da eternidade porque ele tem a visão da eternidade que é Deus. A gente não tem, entendeu? Daí a diferença. E aí é por isso também que se fala que anjos houve um julgamento nos céus e que os anjos tiveram uma questão de escolha divina quando eles perderam a visão da eternidade, porque Deus recolhe isso para ver quais eles ficariam do lado do capeta e quais não ficariam, né? Ficariam do lado de Miguel. Né? E aí nós temos aí uma composição ligada a essa questão, certo? A questão do quê? Do livre-arbítrio e da escolha. Depois Deus restitui a eternidade, eles veem de novo a eternidade,
E aí acaba essa questão do julgamento dos anjos. Certo? Isso, claro, né, não é parte do dogma da igreja. Isso é uma questão teológica que pode mudar a qualquer momento, tá bom? Então, não é para te causar insegurança, nada disso, mas não é dogma isso que a gente está falando, tá bom? Então, olha, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Criador do céu, quer dizer, Criador dos anjos, das coisas que são celestiais, etc. Né? E em Jesus Cristo, seu único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Tá vendo? Não tem a questão de anjo aí, tem? Não. Então, são questões abertas ainda. Tá bom? Então, também não conduz à salvação. Você saber de um anjo, não saber de como é que anjo faz ou não faz, não conduz você à salvação, não conduziu à salvação, não conduz ninguém à salvação. Conduz o quê? É um conhecimento, aprimoramento do intelecto, né? Usar a lógica para tentar entender realidades que estão acima de nós. É interessante como especulação, mas não vai ter um anjo trocando ideia com você, a não ser com os místicos da igreja católica, né? Que são considerados santos, né? Ou então, sei lá, de gente que é perturbado por demônio, demônio se passa por anjo, né? Essas coisas existem lá dentro do sistema, né? Então, mas também não conduz para a salvação, entendeu? O que conduz para a salvação é ouvir a Cristo nos evangelhos e permanecer dentro da comunhão da igreja, né? Essa é a lógica do sistema, recebendo os sacramentos, vivendo a caridade cristã, vivendo para fora da caridade cristã, que é o amor a Deus, a resposta ao amor a Deus, nós temos a misericórdia para com as pessoas, né? Então Jesus fala, quero a misericórdia e não o sacrifício, Oséias 6,6, né? E aí depois nós temos todo o sermão da bem-aventurança, né? Bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os que choram, né? E etc, né? Nós temos aí todo o sermão da montanha, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra e tal. Aí tá tudo ali. Então, esse cultivo de fato é que traz pra gente a questão da salvação. A gente não pode esquecer que a principal virtude humana é a misericórdia, é a compaixão. E Jesus diz nos evangelhos que assim, naquele dia muitos me dirão, mas eu expulsei demônios em teu nome, eu falei no teu nome, eu preguei o evangelho no teu nome, e eu vou dizer para eles que eu os não conheço. E outros dirão, eu direi para outros, venham, porque vocês são os benditos do meu Pai. Mas como? Esses dirão, mas como? Nós somos benditos do seu Pai. Eu estive com fome, você me deu de comer. Eu estive com sede, você me deu de beber. Eu estive nu e você me vestiu. Eu estive preso, você me visitou. Eu estive doente, você cuidou de mim. Então, mas aí eles falam, mas quando nós fizemos isso aí? Quando vocês fizeram um desses menores no reino, foi a mim que vocês fizeram. Aí você vê o desinteresse, né? Porque as pessoas estão fazendo isso para cuidar das pessoas. É a virtude da misericórdia, a virtude da compaixão, não aplicada à lógica de mercado. Como assim a lógica de mercado? A lógica de mercado é assim, eu vou lá no hospital cuidar, ajudar os doentes, por quê? Porque depois Deus me dá a salvação. Essa é a lógica de mercado. E Jesus fala, os comerciantes entram na casa do meu pai. Então a gente tem que tentar sair dessa lógica, que é a lógica de mercado, que é eu faço para depois Deus me retribuir alguma coisa, e abarcar a visão daqueles que são adotados como filhos de Deus pela fé em Cristo, que agem para beneficiar os outros, porque foram salvos, porque são filhos adotivos de Deus. Não porque pensam em receber uma salvação final. Né? Jesus fala claramente que, olha, os comerciantes entram na casa do meu pai. Então a gente deve tentar cultivar isso. É difícil, mas a gente tem que tentar cultivar essa visão de que a salvação já nos foi dada, nós temos que aperfeiçoar essa salvação, de maneira que a gente não pense em retribuições distintas. Jesus coloca uma outra parábola, né? A parábola dos contratados da vinha. Foi contratado às 5 horas da manhã, trabalhou o dia inteiro, chegou no final do dia, recebeu a mesma coisa que foi contratado às 5 horas da tarde. Então o cara fica nervoso com isso aí, fala, trabalhou o dia inteiro. Aí Jesus fala assim, mas o salário é o mesmo, onde que eu te enganei? Não, mas é injusto, tem que ser a hora proporcional. Ah, lógica de mercado. Não, não. A lógica é a lógica da salvação dada por Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, retirou o pecado do mundo pela sua morte e cruz, né, e ressurreição. Uma vez assim, o que cabe a nós é o autoaperfeiçoamento, mas não é retributivo.
né? Não se busca a retribuição de Deus, me retribua porque eu mereço. Não, não. Não retribua nada, porque eu tenho que amar os outros à medida que Cristo ama. Por quê? Porque se amo Cristo, eu vou me assemelhar àquilo que eu amo, certo? Se eu amo Deus, eu me assemelho com Deus. Se eu amo Cristo, eu me assemelho com Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Sendo ser humano, como ser humano, a maior virtude de Cristo, só no lado humano, é a compaixão, é a misericórdia. No lado divino, é divino, né? Aí não dá, né? Agora, entre o divino e Cristo mostra a caridade. Embora ele mesmo seja a caridade, ele mostra a caridade, que é o que? A resposta nossa ao amor de Deus, certo? Que se manifesta sempre na compaixão, nunca na condenação do outro, na morte, né? No julgamento acirrado que coloca as pessoas sob o viés do chicote, da prisão. Ok? Quarto, quanto ao quarto, né? Que está quarto ao quarto, né? Quanto ao quarto. Deve-se afirmar que a duração do Evo é infinita porque não é limitada pelo tempo. Assim que algo criado seja infinito por não ser limitado por outro, isto não é contraditório. Assim que algo criado seja infinito por não ser limitado por outro, isto não é contraditório. Beleza. Então, nós chegamos no artigo 6. Ó, existe apenas um único Evo. E vamos ver aqui, essa questão é grande? Ela é grande, ó, não dá para a gente ver agora com o tempo que nós temos, tá bom? Então, depois, amanhã nós vemos essa questão do Evo e depois de amanhã nós entramos na questão 11, a unidade de Deus em 4 artigos, tá bom? Então é isso. Alguém tem alguma dúvida? Ninguém tem dúvida? Então é isso. Vamos tirar uma foto. 8 horas da manhã, pelo jeito o povo está dormindo ou está correndo no trabalho. Ninguém quer saber de assistir aula nesse horário. Beleza, então? Até amanhã. Tchau.